Fazenda Santa Julieta Bio. Alimentos orgânicos direto do produtor. Junte-se a Gregário Cycling nessa experiência através do link que está na descrição deste podcast. Ultra Coffee. Performe seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. O Gregário Cycling é amigo da Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Estamos aqui com o segundo episódio do especial Doping com o Dr. Felipe Savioli, companheiro nosso de Gregário, campeão de audiência com o peso potência. Até hoje ninguém bateu a marca dele de quantidade de plays, então desafia os novos convidados que vão por aí. E talvez essa meta seja batida com essa série especial. Mas lembrando que no episódio anterior a gente falou sobre o conceito de doping e método de performance e inclusive doping sanguíneo. Nesse nós vamos falar de perda de peso e ganho de massa. E no último da próxima semana vamos falar sobre elementos psíquicos, genéticos ou o que a tecnologia da medicina, mas o mau uso dela no doping esportivo está acontecendo. Então, queria começar, muito obrigado por estar aqui novamente com a gente nesse segundo episódio, e de uma conversa nossa anterior, um caso hipotético de que nós estamos com um amigo nosso que não mora no Brasil e que está jantando com a gente no restaurante e por algum motivo a gente não sabia que ele tinha uma alergia específica a alguma coisa e dentro do condimento, dentro do preparo daquele alimento, ele tem um choque anafilático, um choque de uma reação alérgica grave. Nesse choque, no atendimento dele, ele vai ser possivelmente atendido para salvar a vida dessa pessoa com corticoide e adrenalina. Que consequências e que procedimentos esse tipo de situação deveria ter? Então, ele comeu um alimento que não está acostumado a comer, não sabia que tinha reação alérgica prévia, entrou em contato com isso e acabou apresentando uma alergia grave, né? Uma alergia que pode pôr em risco a vida dele. Porque pode ter alergia leve, uma coçada na pele, né, no braço, pode ter alguma consequência mais séria, no tipo de comprometer a respiração, as vias aéreas que a gente chama. Nesse caso, eu tenho que fazer uma comunicação para a organização da prova, onde eu tenho que explicar detalhadamente o que aconteceu. Se possível, anexar exames e prontuário médico do local onde foi atendido. E aí, entregar isso tudo por escrito, comunicar para a organização da prova e entregar por escrito e aguardar uma avaliação da equipe organizadora, que deve contar com médicos, alguma coisa, uma equipe dessa parte antidoping, para ver se eles liberam a participação desse atleta para a prova. Então, a princípio, o nosso amigo está fora da prova. E aí eu preciso correr para ver se eu consigo uma liberação rápida dele, mostrando que o intuito de utilizar aquelas drogas, aquelas medicações, não foi em nenhum momento para um benefício de desempenho, de performance do atleta, mas sim porque ele necessitou para salvar a vida dele. E pode ser que a organização fale, olha, tudo bem, nós entendemos o caso, e ele está apto para competir. E pode ser que eles falem, olha, pelo excesso de medicações de drogas que ele utilizou, mesmo ele estando internado, uma situação crítica que ele estava correndo vida, a organização achou por melhor ele não participar. Ele não vai poder participar e vai ver depois se ele pode recorrer, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, assim, são situações, todo atleta profissional está sujeito. E já aconteceu no meu consultório. Obviamente, eu não vou citar nomes aqui, mas de um atleta profissional que ele estava usando uma medicação para um controle de uma doença que ele tinha. E eu falei, quando ele falou aquilo, eu falei, para que isso é doping. Você não pode usar. Ele é profissional. Ele por pouco, ele não foi para os Jogos Olímpicos de Tóquio, assim, por questões de tempo. Não vou falar modalidade esportiva, não vou falar nada, né? Mas, assim, você não pode usar isso, você vai ser flagrado. Vamos dar, por exemplo, o uso do corticoide, que muita gente usa por asma, rinite, etc. Quem trabalha nessa área, o corticoide ele tem algumas particularidades. Então, se eu usar injetável o corticoide na articulação, por exemplo, vou usar um corticoide na articulação do joelho, isso não é doping. Se eu usar ele no trajeto do tendão, uma quantidade pequena, isso não é doping. Agora, se eu der corticoide inalatório, dependendo da quantidade, que alguns podem, outros não, se eu der corticoide via oral, uma injeção intramuscular ou na veia, isso é doping, entendeu? E estou falando do mesmo grupo de medicação.
Então, a gente tem que, quem trabalha nessa área tem que estar muito atento a essas situações. Aliás, Felipe, me chama a atenção, eu uma vez estava observando uma prova de triatlo e observando que vários atletas estavam usando inaladores e depois li que vários tinham atestado de ter asma e problemas respiratórios. Eu achei curioso como atletas de alta performance, e essa era uma prova de elite do triatlo, tinha um conjunto grande, razoável deles que faziam uso, até teve a polêmica com o Chris Froome também alguns anos atrás, de um inalador. Como é que é isso? Eu acho que a gente só vai poder falar mesmo se a gente tiver um acesso ao prontuário completo do atleta. E aí a gente chegar e falar assim, olha, realmente esse atleta tem asma, que é um pouco contraditório um atleta que tem asma se tornar um atleta profissional, na maioria das vezes, tá? Porque, de certa forma, se ele tem asma grave, tá? Não uma asma leve, mas uma asma grave, normalmente ele já tem um certo comprometimento do desempenho, e aí é um pouco mais difícil. Claro que isso tem que ser avaliado caso por caso. A gente já viu exceções absurdas assim, de pessoas que tinham alguma situação clínica que se tornaram grandes atletas. Eu diria que seria improvável ele ser da elite do ciclismo mundial. E, às vezes, ele tem uma situação mais leve, onde isso ele pode se beneficiar. Mas aí teria que fazer uma série de exames, teria que fazer um teste cardiopulmonar, uma espirometria, teste com broncodilatador, etc., para ver se essa medicação ela tem efeito ou não. Mas fato é que, se o atleta profissional está utilizando essa medicação, provavelmente o médico já avaliou, já anexou exames relacionados ao possível comprometimento, já foi enviado para a organização da prova, seja ela qual for, Comitê Olímpico Internacional, UCI, ou Associação de Ciclismo, alguma coisa assim, comitê, para que seja avaliado e que ele possa competir. A gente já pegou ciclistas aí com mais de 9 drogas consideradas doping. E, Felipe, peso e potência tem muito a ver com hormônios, né? Um paciente que está com níveis hormonais baixos e procura um nutricionista, um clínico, para ter uma receita de equalizar os seus níveis hormonais para níveis de saúde. Essa pessoa, se for entrar numa competição e se for pega no antidoping, vai ter problema? Seja um amador ou seja um profissional? Vai ter problema sim e não tem como justificar. Tá? Por mais que cheguem e fale, mas ele tem um problema clínico, porque ele tinha isso, olha os exames dele, como a testosterona dele é baixa e tudo mais, tudo bem, eu até concordo, mas por que não foi avisado o comitê ou a organização disso previamente para ter uma liberação para uso disso? Então, assim, independente da situação clínica que você tem, isso tem que ser comunicado ao órgão de referência do esporte. E aí você vai anexar os exames e tudo mais, e aí você vai esperar uma resposta dessa entidade. Então, olha, fulano de tal tem isso, tem uma condição clínica desse jeito, ele não consegue, tá bom, tem que usar tal medicação que está no doping, e aí você vai e espera para ver se eles vão autorizar isso ou não. Agora, esse suposto paciente que está com seus níveis hormonais normais, o doping não vai acusar isso, mas sim de que ele recebeu uma reposição hormonal. Exato. Vamos supor que o nível de testosterona normal de um homem é de 300 a 900 e que, de certa forma, ele estava com um nível de 700, 750. Na verdade, a gente não procura, tirando o passaporte biológico, a gente não procura os níveis de hormonais, né? A gente procura por metabólitos de drogas, esteroides, que são produzidos no corpo. Então, vamos dar um exemplo. Você quer usar uma medicação oral para aumentar sua testosterona, tá? Que existe, você pode comprar na farmácia, você pode mandar manipular. Por uma questão de ética, eu não vou citar o nome da medicação, tá? Mas é muito fácil você ir lá e comprar uma medicação que é usada como uma medicação. O fim dela é para induzir ovulação em mulher, só que ela bloqueia alguns receptores e faz com que produza mais o precursor da testosterona e você tem um aumento de testosterona importante. Tá? E aí você usa essa medicação e você vai para o antidoping 5 meses depois, de 4 a 5 meses depois. Você vai ser flagrado, porque essa medicação ela fica bastante tempo no organismo e aconteceu um caso recente, tá? Não vou citar médico, não vou citar atleta aqui, que usou essa medicação e foi flagrado 4 meses e meio depois de ter utilizado essa medicação, numa situação onde esse atleta não era profissional e resolveu disputar uma prova, a primeira prova dele em nível profissional, e aí foi flagrado por uma medicação que muitas vezes as pessoas nem acham que está na lista do doping. Outro exemplo, existia uma medicação muito famosa que se usava para tratamento de osteoporose,
Só que essa medicação era um esteroide anabolizante também. Tá? E era muito utilizado, teve muito jogador de futebol flagrado com esse tipo de substância. Só que você pegava 1 ano depois dessa medicação, ainda na urina do atleta. Interessante, e eu faria um gancho aqui de um livro que eu vivo citando, que é o Spit in the Soup, sobre um pouco da narrativa da história do doping no século XX, e ele chama a atenção de que, apesar do ciclismo, e com propriedade, ter sido pego em escândalos de doping e são inaceitáveis, seja de EPO, seja lá da Operação Puerto e tudo mais, mas não é o único esporte que tem doping. Inclusive, o livro chama a atenção de que um dos esportes que deve ter mais doping é o futebol americano e que pouco se fala, talvez por N conjunturas de situações. E não é difícil imaginar de que aqueles atletas, naquelas condições de impacto, de torção, de cair, e um jogo depois do outro, não é bebendo um pouco de malto e uma aspirina que se recuperam para entrar em campo de novo e tomar pancada. A sua observação bate com isso, de que o uso indevido de substância permeia praticamente todas as atividades esportivas? Com certeza, com certeza. Até o atirador que vai fazer, sei lá, uma prova, pode ser de arco e flecha, pode ser de tiro esportivo, que vai tomar uma substância que vai baixar a frequência cardíaca dele para ele não ficar tão ansioso na prova e poder atirar melhor. O doping muda de esporte para esporte. A gente tem, por exemplo, no fisiculturismo, a gente não tem antidoping. Eu sei que nos Jogos Pan-Americanos tinha alguma competição muito similar ao fisiculturismo, que eles fizeram antidoping para ver se tinham alguma coisa relacionada ao uso de esteroides anabolizantes. O rugby também, ele tem algumas histórias de falta de antidoping. O doping existe em todos os esportes, tá? Em Fórmula 1, alguma coisa, eles usam algumas medicações que mantêm uma concentração maior, sabe? Então, mesmo dentro de esportes que você acha que não tem uma situação que possa melhorar a performance, tem sim. Perda de peso. Como é que essa busca da perda de peso, essa obsessão quase, eu acho que isso é uma marca do século XX que se seguiu no século XXI? É um assunto complexo, né? Porque a gente tem que avaliar o que é esse excesso de peso, né? Mas, assim, fato é que alguns contrarrelógios pequenos, curtos, por exemplo, contrarrelógio de 16 quilômetros, que tem algumas provas aí no mundo, se eu falar para você que o atleta profissional ele vai beber bastante água para um atleta amador para não desidratar durante a prova, eu estaria mentindo. Ele teria com um peso um pouquinho menor, nem que seja meio quilo a menos, um pouquinho desidratado, não ao ponto de ele sofrer perda de desempenho pela desidratação, lembrando que essa medida é muito restrita, né? De 2, 3% do peso que você já perde por desidratação, você já tem comprometimento do desempenho, mas fato é que muitas vezes você tirar 300, 400 gramas de um atleta antes de uma prova curta pode fazer uma diferença, uma prova de 5 quilômetros de corrida, um contrarrelógio de 18 quilômetros, etc, que são provas que dificilmente você tem um problema de desidratação durante a prova, né? Se ocorrer um problema de desidratação é porque o atleta já entrou desidratado de um nível muito mais avançado. Mas também algumas pessoas vão recorrer, isso a longo prazo, para perda de peso, perda de gordura, com algumas medicações que a gente tem aí disponíveis no mercado, né? Como serotoninérgicos. Agora, os noradrenérgicos, na verdade, eles estão suspensos de novo, mas também já foram suspensos antes e voltaram a ser comercializados. E a gente tem que lembrar que a grande maioria dessas medicações estão na lista da UADA. Então, para uma mulher que usou, às vezes, uma medicação noradrenérgica para tentar controlar a fome e perder peso, se for pego algum metabólito dessa medicação em exame de urina, em exame de sangue, está feito o doping e ela vai ter que responder por isso. Aliás, me ocorre outra modalidade que é o boxe, de que um boxeador que está no limite de categorias de peso, então ele está no limite superior do peso médio e na base do peso pesado, e que eventualmente pode usar uma estratégia de perda de peso momentânea para ele competir naquela luta, estando na faixa superior de peso da categoria. Isso pode ocorrer? Isso acontece com frequência, na verdade, e hoje, ainda bem, que tem alguns médicos que estão monitorando isso, que fazem essa desidratação, né? Na verdade, eles não tentam perder a menor quantidade possível de massa muscular e tentam desidratar para pesar e depois se hidratarem, né? Sem um comprometimento de força, de desempenho, etc. E o negócio está tão em cima hoje, né? Porque antigamente era comum esses lutadores terem comportamentos bulímicos. O que são comportamentos bulímicos? Provocar vômitos, usar laxante, usar diurético, tudo para perder peso, para bater e depois tentar recuperar.
Só que quando você faz essas situações, né, de provocar vômito, diurético, laxantes, etc., você pode fazer um distúrbio que a gente chama de distúrbio hidroeletrolítico, né? Você pode ter alguns minerais, principalmente sódio e potássio aí, e você pode ter uma alteração do funcionamento do teu corpo, tipo risco, né? Muita gente já morreu, muito boxeador já morreu fazendo desidratação, fazendo sauna para poder desidratar. Eles monitoravam isso para ver como é que estavam, porque não tinham disponibilidade de sauna e banheira, né, muito quente para poder fazer isso. Então era uma coisa muito comum. Mas hoje o doping está tão evoluído, Álvaro, que é o seguinte: se você fizer, depois que você perdeu peso por desidratação, se você fizer sua reidratação por via endovenosa, então foi lá, você ia entrar numa luta lá de MMA e você desidratou 8 quilos. E aí depois, para acelerar esse processo de recuperação, você vai num hospital para fazer um soro na sua veia e botar alguns eletrólitos, botar sódio, potássio, magnésio, etc. Se eles descobrirem, agora eu preciso te confirmar se é 120 ou 150 ml ou talvez 100. Se você fizer uma infusão endovenosa de qualquer solução que seja acima de 100, 120 ou 150, porque elas mudam de ano para ano, você já está automaticamente flagrado no doping. Você está punido, você não vai competir mais. Mas é difícil de pegar. Mas se eles pegarem algum acesso venoso, verem alguma cicatriz de acesso venoso no seu antebraço, alguma coisa, ou no pé, que às vezes eles fazem para esconder, você pode sofrer uma investigação a respeito disso. Então, se eu desidratar e eu fizer uma reposição de vamos botar 100, mais de 100 ml aí por via endovenosa, é doping. O atleta está punido. Felipe, não é a sua especialidade como clínico geral, mas você é médico. Que consequências tem para o fígado e para o rim de uma pessoa, amadora ou profissional, que faz uso recorrente e abuso de substâncias com objetivo de performance, não com objetivo médico? A gente sabe quando a pessoa usa pelos exames. Assim, vou dar um exemplo hoje. Eu estava atendendo no consultório uma pessoa recente que queria perder peso e veio um exame que eu pedi para dosar o cobre dela, que o normal de 80 a 120, ela veio com quase 200 de cobre. Aí eu virei para ela e falei assim: você está comendo bastante chocolate que eu vi no exame. Como é que o senhor sabe, doutor Felipe? Porque eu sou cobre do alterado. E cobre é muito frequente em chocolate. Então, você não adianta mentir para mim que a gente vai descobrir. Um atleta que usa esteroide anabolizante, ele vai ter um aumento da pressão arterial, ele vai ter uma queda do HDL, que é, entre aspas, colesterol bom, ele vai ter um aumento do LDL, ele vai ter, às vezes, surgimento de acne, mulher vai ter purificação, ele vai ter uns cistos. Cistos são cápsulas que têm líquido dentro no fígado, nos usuários mais crônicos, a gente acaba vendo. Ele vai ter uma hipertrofia, um aumento do volume do coração, mas não é a hipertrofia que o maratonista tem, tá? O maratonista, ele aumenta o coração, o ciclista de estrada de longa duração, ele aumenta o volume do coração, mas ele aumenta o volume da câmara dele. A câmara dele é onde coloca sangue para bombear. Então ele tem uma parede fina do coração com uma câmara grande. A pessoa que usa anabolizante é o contrário. Ela tem um aumento do coração, mas hipertrofia também a parede, né? Então o volume de sangue que ele ejeta é muito pequeno. São tipos de hipertrofia diferentes que a gente acaba vendo, às vezes num ecodopplercardiograma. Então a gente percebe. Felipe, tem uma pessoa que eu conheço que estava fazendo abuso de substâncias e é uma pessoa amadora, correndo sem nenhum objetivo profissional, sem nenhuma necessidade profissional e fazendo um abuso indiscriminado de substâncias para performar mais e, de fato, estava performando mais. E quando eu vi a história dessa pessoa, que o clínico geral disse: olha, o seu fígado está comprometido e se você seguir com isso, talvez você precise até de um transplante. E essa pessoa, da história que eu vi da própria na época, falou: eu vou continuar porque é importante para mim e depois eu vejo. Pode existir um caso de comprometimento de fígado ou até de rim que necessite de transplante? Pode acontecer. Normalmente, esses casos eles estão associados a uso muito prolongado e, além de prolongado, em grandes quantidades. Mas, assim, a gente já viu alguns casos de pessoas que, por causa de abuso, tiveram problemas sérios renais, fígado. E até uma curiosidade sobre isso, Álvaro, a creatina, que muitos utilizam, né, que é um suplemento que realmente funciona, durante muito tempo, ele foi considerado: olha, cuidado com a creatina, que ela causa problema renal. Cuidado com a creatina, que ela, se você usar muito, vai dar insuficiência renal. E isso foi baseado em quê? Foi baseado em relatos de casos na literatura científica, onde a pessoa usava doses absurdas de esteroides,
doses absurdas de outras medicações, só que junto ela usava doses absurdas de creatina. E aí ela levou a fama porque, tá vendo? Foi mostrado nesse artigo que ele usava tantas gramas de creatina, que ele usava 100 gramas de creatina por dia e deu problema renal. Mas aí cabe a gente avaliar o seguinte: ele usava 100 gramas de creatina, mas ele usava também uma série de esteroides, usava um monte de outras suplementações, usava doses absurdas de vitaminas. E será que não foi tudo isso que causou o problema renal dele e não só a creatina? E esse mito está caindo pouco a pouco, tá? Ainda com os médicos. Alguns ainda acreditam nessa situação que a creatina causa lesão renal. Isso, infelizmente, baseado em evidência, né? Mas que a gente precisaria ter analisado melhor esses artigos do que simplesmente ter falado, então já que o cara usou 20 substâncias 100 vezes acima do permitido, do que era o recomendado. Só que numa dessas substâncias era a creatina e ele teve insuficiência renal. Tudo bem. E as outras todas as substâncias que ele utilizou, né? E hoje a gente sabe que a creatina para uma pessoa saudável, que tem um bom funcionamento renal, não tem problema nenhum. E até estão saindo algumas pesquisas aí de uso de creatina em pacientes que têm insuficiência renal. Olha que ponto que a gente chegou, né? Então, antes ele fazia muito mal, ele dava insuficiência renal e agora está dando até para pacientes que comprometimento no funcionamento renal. Então, assim, são tantas coisas, né? Nesses casos mais drásticos, mais graves, são tantas coisas que a gente precisa, de certa forma, ver tudo que o paciente utilizou. Um paciente que foi para uma situação tão drástica quanto essa, não foi uma droga e não foi para um uso por pouco tempo. Foram várias drogas durante muito tempo. E lembrando que, como qualquer coisa, quando você mistura vários elementos, você gera resultados que podem ser inesperados. Não é simplesmente... me vem a analogia básica de quando você está pintando com cores. Na hora que você mistura cores, você gera uma terceira cor, que não é nenhuma daquelas duas. Imagino que isso vai acontecer no nosso organismo. A gente fala que existe sinergismo entre as drogas, né? Então, às vezes, pode ter, algum efeito antagônico. Você dá uma droga que neutraliza a função da outra. Você pode ter efeito sinérgico também, onde uma droga potencializa a outra. Ou histórias que a gente vê de uma droga mascarar a outra também, né? Você usar uma coisa para mascarar outra coisa. Exatamente. Por isso que os diuréticos, eles estão na lista do antidoping, né? Então, assim, vamos pensar, assim, um atleta vai disputar uma prova de maratona ou vai fazer um ciclismo de estrada de 90 quilômetros com uma altimetria muito grande. O cara vai tomar um diurético para desidratar e para perder sódio, potássio, dependendo do diurético que utilizar. Tem vantagem nisso? Não. Não é bom eu tirar minerais que são importantes para o fornecimento de energia, para manter o que a gente chama da homeostase, o equilíbrio do meu atleta. Ele está usando para aumentar a eliminação de metabólitos que podem ser flagrados no doping e que podem denunciá-lo, né? Por isso que os diuréticos eles são tão utilizados e são considerados doping. É por mascarar outras substâncias. Doutor Felipe, estamos chegando aqui no final do nosso segundo episódio de perda de peso e massa. Eu acho que tem muito mais conversa e talvez a gente possa abrir depois para, num outro momento, perguntas de quem está nos escutando, que nos prestigiou com a sua atenção. Então, queria agradecer por esse segundo episódio e de que na semana que vem vamos falar de um assunto que é interessante e curioso e até um pouco especulativo, porque a gente vai estar falando de futuro, vamos estar falando de evoluções possíveis, sobre como está evoluindo o doping psíquico de alteração de estado mental. E aí você tem N substâncias de que entram e saem da lista da WADA e se especula que serão incluídos. O doping genético, que se fala há algum tempo e aparentemente não tem hoje metodologias de restrição e controle, e até algumas outras coisas. Lembrando que o nosso papel aqui não é de ensinar o doping, mas sim de alertar dos riscos de quem tiver essa escolha, que tem consequências. Não é só o prazer do ego ou do pódio que você vai brigar, mas a sua saúde, o seu corpo pode ter compromissos irreversíveis.